Oi, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos ver o último caso das aplicações das leis de Newton ainda, tá? Então, para encerrar, a gente vai ver o exemplo de elevadores ou situações onde corpos se movimentam na vertical ou com movimento uniforme ou com aceleração, tá? Então, a gente vai ver situações, a gente vai pensar em situações onde corpos estão se movendo na vertical ou com velocidade constante ou velocidade variável. Para isso, a gente vai usar o exemplo de um elevador. Vamos pensar o seguinte: um elevador com uma pessoa dentro em cima de uma balança. E a gente quer saber a leitura da balança em determinadas situações. Então, a gente vai ver 4 tipos de situações possíveis. A gente vai ver a situação de equilíbrio, quando o corpo ou ele está em repouso, então quando o elevador ou está em repouso ou está com velocidade constante, movimento uniforme. A gente vai ver o caso quando o elevador cai em queda livre, então quando o elevador despenca, e quando o elevador está subindo acelerado ou descendo acelerado, tá? Com velocidade variável. Então a gente vai ver o que aconteceria com corpos que se movimentam na vertical nessas situações, segundo as leis de Newton, tá? A partir da aplicação de forças. Por isso que a gente vai usar esse exemplo aqui. No caso, então, a gente tem um elevador com uma pessoa em cima de uma balança e a gente quer saber a leitura da balança. Para isso, primeiro a gente vai identificar as forças que vão atuar nessa pessoa. A pessoa, quando ela está em cima da balança parada, o que vai acontecer? Ela vai ter uma força-peso, já que todo corpo próximo à superfície da Terra, sob a ação do campo gravitacional da Terra, está sob a ação da força-peso. Então, a gente vai ter uma força-peso aqui que vai estar apontando para baixo, sempre. E a gente vai ter uma força normal. Por quê? Se a pessoa está apoiada em cima da balança, existe força normal atuando ali, né? Então, é a força que a superfície faz aqui, segurando a pessoa, a superfície da balança, fazendo sempre um ângulozinho de 90 graus. Temos duas forças atuando sobre ele. Quando a gente pensa na balança, a leitura que ela vai fazer é o valor dessa força normal. Por quê? É a força que a balança tem que fazer para segurar a pessoa, para ela não afundar. Então, essa força normal aqui é o que a gente vai buscar nessas situações, tá? Então, vamos ver o primeiro caso. A gente já viu que tem duas forças atuando ali sobre a pessoa em cima da balança e que a leitura da balança vai ser a força normal. Então, a gente vai procurar nos 4 exemplos ali, nas 4 situações, esse valor de força normal. A gente tem a informação da massa da pessoa, então a massa da pessoa é de 70 kg e a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver a primeira situação de equilíbrio, quando a velocidade com que o elevador desce, então, ou essa velocidade é zero, né? O corpo está em repouso, o elevador está parado, ou ele desce ou sobe com uma velocidade constante, movimento uniformemente variável. Então, nessa situação, tanto de repouso como de movimento uniformemente variado, a gente tem uma aceleração igual a zero. Então, nessas duas situações de equilíbrio, a aceleração vai ser zero. Vamos usar a segunda lei de Newton, já que a gente está pensando na aplicação de forças sobre um corpo. Então, usando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, o que vai acontecer nessa primeira situação? Força resultante, soma das forças. A gente tem duas forças atuando. Então, vamos somar. Força normal para cima, positivo. Força peso para baixo, negativo. Então, a gente vai ter aqui força normal menos força peso igual a massa vezes a aceleração, que é igual a zero nessa situação. Então, essa multiplicação vai ser zero. A gente vai ter que a força normal menos a força peso é igual a zero. Então, força normal vai ser igual ao peso. O peso, a gente vai poder sempre usar essa formulazinha aqui para o peso. Massa vezes aceleração da gravidade. Então, vai ser igual a massa vezes aceleração da gravidade. A massa é 70 kg, a gravidade é 10. Então, vai ficar
70 vezes 10 igual a 700 newtons. Então, o que a gente encontra? Que no caso de uma situação de equilíbrio, a força normal é igual a força-peso, tá? Então, se o elevador está parado ou se o elevador se movimenta com uma velocidade constante, a leitura da balança seria o peso da pessoa que está em cima dela, tá? A força normal seria igual a força-peso. No segundo exemplo agora, a gente tem o caso que o elevador despenca em queda livre. Se ele cai em queda livre, quer dizer que a aceleração dele é igual à aceleração da gravidade. Por quê? Corpos em queda livre vão cair sempre com a aceleração da gravidade. Nesse caso, a aceleração vai ser negativa. Por quê? A aceleração da gravidade é para baixo sempre, né? Sempre vai ter sentido para baixo, na vertical. E a gente está adotando, ó, o eixo Y positivo para cima. Então, coisas que estão para baixo, né? Vetores que têm o sentido para baixo vão ser negativos. Nesse caso, então, se o elevador cai em queda livre, a aceleração da gravidade está para baixo, negativa. Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força normal menos força-peso, já que a força normal é positiva, o peso está no sentido negativo, igual a massa, a aceleração da gravidade negativa, que também está para baixo. Vamos substituir lá, ó. Força normal vai ser o peso que está aqui negativo vai para o outro lado positivo. Então vai ficar M vezes menos G mais a força-peso. A força-peso, a gente já viu que a gente vai poder usar sempre massa vezes aceleração da gravidade. Então vai ficar mais mg positivo. Porque aqui era negativo, foi para o outro lado, ficou positivo. Então, ó, isso aqui é igual a isso. Quando a gente soma, esse aqui vai dar negativo, porque a aceleração está negativa. Esse aqui vai dar positivo, ó. Força normal vai ser massa é 70 vezes a aceleração da gravidade. 10, a gente já viu que dá 700, negativo. E aqui vai dar a mesma coisa, só que positivo. Então, é zero. Então, no caso de o elevador cair em queda livre, a gente vai ter um peso aparente, a gente vai ter uma força normal aparecendo aqui no mostrador da balança, igual a zero. Isso aqui a gente pode perceber, por exemplo, em brinquedos de parques de diversão, quando tem aqueles brinquedos que são uma torre, que você sobe e depois você cai de lá de cima, as cadeiras caem em queda livre. Então, você experimenta uma sensação mais ou menos de queda livre. Então, o peso aparente vai ser igual a zero. A força normal, nesse caso, vai ser igual a zero. Terceira situação, o elevador subindo agora acelerado. Então, agora o elevador vai subir com uma aceleração que não é zero, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Como é que vai ficar? A gente vai, de novo, aplicar a segunda lei de Newton, igual a gente fez no primeiro e no segundo caso. Força normal menos peso igual a massa. Olha só, agora a aceleração está no sentido para cima, no sentido positivo do eixo X, porque agora o elevador está subindo, então agora essa aceleração é positiva. Como vai ficar? Força normal menos força-peso. Eu já vou botar o valor da força-peso, porque a gente já viu que o peso é 700 newtons, igual a massa, que é 70, vezes a aceleração. A aceleração, nesse caso, vale 2, positiva. Então, aqui vai ficar força normal. 70 vezes 2 é igual a 140. O 700 que está negativo, a gente passa para o outro lado, fica positivo. Então, vai ficar 140 mais 700. 140 mais 700, 840 newtons. Então, se a gente sobe em um elevador acelerado, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, o que vai acontecer? O nosso peso aparente vai ser maior do que o valor do nosso peso, quando a gente está em repouso. Então, a gente vai ter uma sensação
de que o nosso corpo está mais pesado, sabe? Então, se a gente entra em um objeto que sobe acelerado, a gente vai ter uma sensação de corpo mais pesado, porque o peso aparente do corpo vai ser maior do que o peso em repouso, tá? E o último exemplo, letra D, se o elevador agora descer acelerado. Então agora de novo a gente volta para uma situação em que o elevador está descendo, só que agora ele desce acelerado com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Se ele está descendo acelerado, a aceleração para baixo, a gente está adotando o sentido negativo do eixo Y. Então como é que vai ficar? Usando de novo segunda lei de Newton. Força normal menos peso igual a massa, a aceleração negativa, porque o elevador está descendo. Então, vezes menos o valor da aceleração. Vamos substituir esses valores. Força normal menos o peso, 700 newtons, igual a massa, que é 70, vezes a aceleração, que nesse caso vale 1, negativo. Fazendo a conta, vai ficar força normal igual 70 vezes menos 1, menos 70. O 700 que está negativo vai para o outro lado, positivo. Então, fazendo essa conta, vai ficar 630 newtons. Então, no caso do elevador descer acelerado, o peso aparente agora vai ser menor do que o peso em repouso, ou com velocidade constante. Então, a gente teria uma sensação de corpo mais leve, com peso menor. Então, a gente tem aqui 4 situações de corpos que podem se movimentar na vertical, eixo Y, e aí a gente viu alguns casos. O caso do movimento ser uniforme, então da velocidade ser constante ou do corpo estar em repouso, e aí a gente tem que a sensação, o peso aparente vai ser igual ao peso, então a gente não vai sentir nada. Se o corpo cair em queda livre, ele vai cair com uma aceleração da gravidade, então a gente tem uma sensação de peso aparente igual a zero. E se ele sobe acelerado, a gente tem uma sensação que o peso aparente é maior, então a gente tem uma sensação do corpo mais pesado. E se ele desce acelerado, a gente tem uma sensação de corpo mais leve, tá? Então, esse foi o nosso vídeo sobre a última aplicação de lei de Newton que a gente vai ver, que é o caso dos elevadores.